Coração de Lutador ou The Smash Machine, novo filme de The Rock, é um filme bem surpreendente, é um filme bem diferente do que você está esperando que ele seja, não tenho dúvida disso. Vamos falar sobre ele agora, aqui no Papo e Cinema. Produção, roda a vinheta e vamos com tudo. Estamos aqui de volta para falar de Coração de Lutador ou The Smash Machine. Eu falei com vocês que esse filme ele é bem peculiar, é bem diferente. E assim, você que... Mas por que ele é isso, né? Você que tá esperando um filme sobre MMA, um filme sobre a ode ao lutador americano, pode tirar o cavalinho da chuva. O filme não é nada disso. O filme fala sobre MMA, mas ele quer discutir, ele quer conversar, ele quer contar para vocês a ascensão e queda de um personagem muito importante pro início do MMA, pro início do UFC, que é o Mark Kerr. E o que é legal, assim, eu vendo o filme, eu falei, cara, a gente meio que se faz uma volta, né, no tempo. Eu sou dos anos 80, né, então eu vi exatamente o surgimento do UFC, né, do Vale Tudo, né, onde praticamente não tinha regras, no meados dos anos 90, enfim, em diante, o Royce Gracie colocando o nosso jiu-jitsu no topo do mundo, lutando de kimono e conseguindo vencer lutadores muito mais fortes que ele. O próprio Mark Kerr tava, Marcos Ruas, tinha um lutador de wrestling, de bigodinho, que eu, enfim, não lembro o nome dele, parecia muito o Hagar do Final Fight. Tinha o Mark Coleman, tinha o Sakuraba, tinha quem mais? Tinha o Cam Shamrock. Então, assim, foi muito legal a gente voltar no tempo e ver, né, lembrar o nosso momento de adolescência vendo o UFC. Mas o que é legal aqui do filme é que a ideia aqui ele é desmistificar toda essa ode do americano guerreiro, né, do Rock, né, essa ode ao Rock. Até tem uma cena dele subindo a escada e tal, a escadaria. Mas o que é legal é que o filme ele desconstrói exatamente um mito, porque a primeira parte do filme, os primeiros 15, 20 minutinhos, é aonde ele tá no topo, né? Ele chega no seu ápice e depois disso o filme é ladeira abaixo, tanto na parte física, mental, psicológica e o principal, no seu relacionamento aonde é uma das principais ruínas da sua carreira. E é aí, nessa escolha narrativa, que o diretor Benny Safdie faz um trabalho monumental, né? Desconstrução desse personagem. Eu falei com vocês, eu torno a avisar, né? Quem tá esperando um filme de MMA, um filme de pancadaria, um filme que exalte o esporte, um filme que saia como o personagem exaltado por multidão, cara, uma ode pra você vibrar junto. Não, você se compadece por ele, você torce por ele, você fica triste pelas suas escolhas. Então a direção ela escolhe muito bem, e uma coisa muito, muito acertada também, né, na fotografia do filme, que é no início, né? No início do Vale Tudo, nos anos 90, do UFC, do Pride e tal, você vê, a gente não tinha tanta tecnologia de imagem. Então, a imagem do filme, a fotografia, aquela imagem, né, que é difícil de você entender o que tá acontecendo e tal. Depois, com o surgimento do próprio UFC, hoje em dia, multicâmeras, HD, Full HD, UHD, como que a imagem dá uma melhorada, isso é muito legal. Mas voltando, a direção ela escolhe, os grandes momentos do filme não estão nas lutas, não estão no ringue, mas sim na sua vida pessoal, em como que esse personagem se desconstrói, como que esse personagem vai se destruindo por uma fixação, por uma dependência de anabolizantes, por analgésicos, e principalmente por ter que aceitar a derrota. Exatamente, ele vai passar a ter que aceitar a derrota como parte do esporte e não como aquele personagem invencível que ele, na cabeça dele, achava que era. Outra coisa legal que o filme te coloca para discussão, né, para análise, é como que o esporte ele te coloca essas duas vertentes, né? Você tem que ser imbatível, invencível, o número um, e ao mesmo tempo em casa ser um cidadão, ser um marido, lidar com as contas, lidar com a casa, ser, como eu falei, né, um bom esposo. Então, assim, você sair do ringue e voltar a ser um ser humano normal, isso na cabeça do Mark Kerr é
é uma coisa muito difícil, né? Uma coisa que ele teve um conflito muito grande de colocações, né? Eu acho que isso deixa muito claro o seu relacionamento, né? Abusivo, complicadíssimo com a sua esposa, é o que a gente vai entrar agora nas atuações, que é também uma parte muito boa do filme, a parte que grita demais. Bom, e é muito legal você ver o The Rock, né, o Dwayne Johnson, interpretando um personagem que é praticamente um espelho dele, né? Mas diferente das atuações que a gente já tá acostumado a ver do The Rock nos seus filmes de ação, enfim, que ele interpreta ele mesmo de uma forma muito mecânica. Ele se programou para isso, ele se estruturou para esse tipo de filme, e aqui você vê uma atuação sincera. E aí, né, tem um pouquinho dessa metalinguagem, né, que é olhar um pouquinho pra dentro também, né? Por isso que o filme tem uma atuação dele tão poderosa, tão humilde, tão de olhar pra dentro, né? Porque tem esse personagem falho, né? Esse personagem quebrado, esse personagem super influenciável. Então a atuação do The Rock, ele é muito digna, muito digna. Eu particularmente não imaginava que ele conseguia chegar num tom de atuação muito acima da média. Claro que a gente vai, quando você pega o The Rock, como eu falei, né, nos seus gêneros normais, é uma atuação muito automática, de músculos, de gritaria, de filmes de blockbuster e tal, mas aqui você tem uma coisa muito poderosa, porque é uma atuação, como eu falei, né? Uma atuação digna de aplausos. Se vai ganhar o Oscar, eu acho que é demais. Menos. Uma atuação, para alguns prêmios, eu acho que sim também. Mas o principal é uma atuação muito honesta, porque principalmente quem não conseguiu enxergar isso, tá errado, porque é claro, você vê nitidamente o The Rock olhando pro espelho, olhando um pouquinho dele também, né? Então por isso que eu acho que é uma atuação muito genuína. E obviamente, né, uma das suas ruínas, né, foi o seu relacionamento, né, com a Dawn Staples, vivida pela Emily Blunt de forma brilhante também, né? Como que ela é uma excelente atriz. E é claro, né? Eu falei com vocês já no início desse bate-papo. O melhor desse filme não está nas lutas, está no relacionamento, nos problemas, né? Na relação construída que esses dois personagens estabelecem, como que isso é uma das coisas claras da sua ruína, a interferência dela incessante nos seus treinamentos, na sua vida profissional, né? A sua escolha pelos anabolizantes, pelos analgésicos, ela viciada em álcool também, como que essa vida conturbadíssima, um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, é uma das ruínas, e o filme explora isso muito bem, né? Explora isso muito bem, como eu falei com vocês. Aqui a gente tá vendo não uma ode, mas uma desconstrução de um mito. Bom, só passando rapidamente para falar também do corpo de atuação dos coadjuvantes, dos lutadores que fazem ponta no filme, que são muito importantes para que a narrativa ande de uma forma muito convincente. Então eu vou fechar Coração de Lutador, o Smash Machine, uma curiosidade também rápida, né? O nome Smash Machine, máquina de bater, né? A revista Tatame, que era uma revista super famosa no Brasil de lutas, né? Quando o Mark Kerr ganhou o torneio em São Paulo, a revista estampou, né? A máquina de bater, traduzindo The Smash Machine, que é onde vem o apelido dele. Cara, um filme muito intimista, um filme que te faz entender por que causas, motivo, razão e circunstâncias. E pode-se saber por que causa, motivo, razão ou circunstância? Esse lutador que viveu o seu ápice, tá? Mas viveu momentos muito mais conturbados depois, né? Um personagem que teve escolhas erradas, atitudes erradas, pouco amparo de pessoas ao seu redor, mas é um filme com uma direção muito precisa, muito específica no que ele quer te contar. Então, eu gostei demais do filme. Eu não esperava que fosse assim. Eu esperava que fosse uma ode ao MMA, uma ode ao lutador, mas eu me surpreendi positivamente no filme. Então eu vou fechar com uma nota. Cara, eu vou dar 8,5 pro filme. É muito bom, cara. Chancelado pelo Papo e Cinema. Eu não dou 10 porque eu acho que a parte final, o desfecho do filme é um pouco anticlimático. O terceiro ato, a gente vem carregando um peso tão grande ao longo dos dois atos, né, do que o filme quer te colocar, desse drama biográfico, que eu acho que a parte final, na minha visão, ela é um pouquinho anticlimática. Mas no final é um filme
surpreendente na sua essência, com a atuação do The Rock, que realmente eu não esperava. Então é isso, chegamos ao final de mais um vídeo. Se curtiu, se inscreve no canal, dá um joinha no vídeo, compartilha para quem vocês quiserem e ativem o raio das notificações, que sabe o quanto é importante para o canal. Outra coisa também, se quiserem virar membros do Papo Cinema, cara, tem um botãozinho aí preto aí do ladinho, ó. Seja membro, clica aí, vê o plano claquetinha e entre para a família, um planozinho bem legal, bem acessível. E esperamos vocês aqui para fazer parte da família do Papo Cinema. As redes sociais do Papo estão aqui para que vocês conheçam nosso trabalho também em outras redes. E deixem nos comentários o que vocês acharam sobre Smash Machine, Coração de Lutador. Vou ter um prazer enorme de conversar, debater, discutir com vocês. Eu respondo a todos sem exceção, beleza? Então é isso, grande abraço, valeu e fui!